nesses últimos domingos, eu andei ministrando sobre comportamento, mente, né? Minha área, né? É a minha área de formação. É uma área que eu gosto de falar, é um assunto que eu gosto de falar, né? Comportamento e mente. E eu queria continuar falando sobre isso. Amém, meus queridos? Lá no primeiro domingo, que eu comecei essa série de ministrações, eu falei sobre atitudes que levam à vitória. Existem determinados comportamentos que, se nós o fizermos, muito provavelmente nós teremos êxito, nós teremos vitória. E lá eu falei sobre diversos, né? Falei sobre sair do comodismo, ousar fazer algo diferente para Deus, dentre outras coisas. Domingo passado nós vimos o quê? Nós vimos que a nossa mente, é através da nossa mente que surgem os nossos comportamentos. Se você quer ter atitudes boas, se você quer ter bons comportamentos, o que é preciso que você faça? É preciso que você tenha uma mente boa, uma mente voltada para as coisas de luz, uma mente voltada para as coisas iluminadas. Porque dessa forma, seus comportamentos serão bons e iluminados. E aí entra o princípio do semear e colher. Se eu semeio coisa boa, o que eu vou colher? Coisa boa. Se eu semeio coisa ruim, eu vou colher o quê? Coisas ruins, coisas más. Correto? E hoje nós vamos continuar seguindo essa linha de raciocínio. Hoje de manhã, né, eu acordo, né, eu acho que isso de todo pregador eu não costumo fazer, eu vou preparar, a ministração está preparada há trocentos dias, não. A minha ministração geralmente eu preparo ali ou na noite anterior ou no dia. Aí eu acordei hoje, né, pensando, a gente acorda assim, acho que todo pregador tem isso, meu Deus, o que eu preciso falar para a igreja? Porque é isso, às vezes a gente, na verdade, esse é o correto, porque a administração aqui não vem de mim, vem de Deus. Então eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que a tua igreja está precisando ouvir? Aí lá comecei a folhear a Bíblia, né? Aí eu folhei para um lado, folhei para o outro. Eu sempre bato nessa epístola aqui, que é a epístola de Colossenses. Eu gosto muito de Colossenses. Vocês podem reparar que eu já ministrei várias vezes em Colossenses, né? E olha que Colossenses só tem 4 capítulos. Mas já ministrei várias vezes em Colossenses. Por quê? Dentre as 13 epístolas paulinas, 13 cartas de Paulo, eu acredito que Colossenses é a carta mais voltada, assim, para o que nós vivemos aqui no dia a dia. Existe lá Romanos tem toda lá a base da fé cristã, no que cremos, no que acreditamos, etc. Mas Colossenses, Paulo trabalha com a igreja de Colossenses, algo que nós vemos aqui na nossa igreja, não, nós vemos na igreja como um todo, dos nossos dias. Qual é o contexto de Colossenses, né? Só para introduzir. Como eu sempre falo, tem que ter contexto. O que acontece? Colossenses, Paulo já estava preso, acredito aqui, quando ele escreveu. Foi mais ou menos aqui na mesma época de Filipenses e Efésios que ele escreveu essa carta. Colossenses era uma igreja nova, uma igreja recém-formada. Ela não tinha assim, poucas pessoas ainda tinham se batizado historicamente lá. Só que estava acontecendo um problema lá em Colossenses. O que acontece? Algumas pessoas estavam colocando outras filosofias dentro da igreja. Estavam colocando novas coisas dentro da igreja, diferente daquilo que havia sido pregado por Paulo. E que tipo de coisas era essa? Aí vocês vão ver que está bem parecido conosco. Eles estavam começando a introduzir na igreja de Colossos eu acho, né? Colossos. Eles estavam começando a introduzir lá o que a gente chama hoje de relativismo religioso. O que é relativismo religioso? É aquela teoria que o quê? Não existe uma verdade absoluta, teoricamente. Existem várias outras formas de fazer isso. Em outras palavras, a gente pode resumir assim: estava começando a entrar lá em Colossenses o politicamente correto.
aquela questão. Ele estava abandonando ali a sã doutrina para doutrinas de homens que eram agradáveis de se ouvir, que eram legais de se ouvir, doutrinas que pareciam boas, mas que na verdade não eram. Doutrinas que muitos viam, não, olha, isso é bom, isso é bonito, mas na verdade não eram. E por isso que eu falo que é muito parecido com o que nós vivemos hoje. Porque lá na Idade Média, no fim da Idade Média, lá por volta de 1492, eu acho, por ali, começou a surgir no mundo, na Europa, um movimento que nos influencia até hoje, que é o renascentismo. Renascentismo, com certeza vocês já ouviram falar na escola, talvez vocês não lembrem do que fala o renascentismo, mas vocês já estudaram isso. O que o renascentismo, qual era a tese do renascentismo? Na verdade, renascentismo humanista, o nome completo dele. Era a tese de que o homem era o centro, foi daí que veio a antropologia, antropocentrismo, melhor falando. A Idade Média, nós fomos ensinados que a Idade Média era ruim. A Idade Média teve vários problemas, sim. Muitos problemas mesmo. Mas sabe por quê? Ensinaram para a gente que ela era ruim? Porque quem dominava na Idade Média era a igreja. E naturalmente, aqueles que querem colocar o homem no centro, abominam a ideia de que a igreja esteja no centro. A igreja na Idade Média teve problemas? Teve vários. Mas Deus estava, teoricamente eles consideravam que Deus estava no centro. E veio um movimento renascentista e o que aconteceu? Não, tira Deus do centro e coloca o homem no centro. O homem vai ser o centro de tudo. Aí começam as pinturas, as gravuras que enaltecem o ser humano. Aí tem lá o símbolo do renascimento humanista, aquele homem vitoriano, lá do Leonardo da Vinci. Começa um endeusamento do homem. O homem é o centro de tudo. Tudo deve ser para o homem e tudo deve ser pelo homem. E nós, querendo ou não, a igreja de hoje, a sociedade ela está permeada disso. Muitas igrejas, o que acontece? Você vai para a igreja, não tem ministração de Cristo sobre Jesus. Só é ministração voltada para o homem. Para que o homem fique assim, como você deve fazer para isso, para acontecer aquilo. E isso já estava acontecendo lá em Colossos, nessa época aqui. Já estavam começando a colocar essa filosofia antropocêntrica lá em Colossos. E o discípulo de Paulo, eu esqueci o nome dele agora, é Epáfras, eu acho, não estou lembrado agora. Chegou lá com Paulo e falou: Paulo, tu nem sabe, estou vindo lá de Colossos, está acontecendo isso e isso lá. Aí Paulo, pegou, não vai ficar assim não, vou escrever. E Paulo escreve a carta de Colossenses. A carta de Colossenses, eu até anotei aqui algumas curiosidades nela. Ela fala tem 4 capítulos só. Mas ela fala 19 vezes a palavra Cristo e mais de 58 vezes palavras relacionadas a Cristo. Como Jesus Cristo o Senhor. Porque o que Paulo estava querendo trazer lá em Colossos? Que Cristo deve ser o centro de tudo. Colossenses, vocês estão enchendo de leseira aí. Mas saiba, Colossenses, que Cristo deve ser o centro. Cristo deve ser o centro. E é isso que eu quero trazer para a igreja essa noite. Essa noção. Cristo deve ser o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Porque quando Cristo é o centro de tudo aquilo que nós fazemos, tudo vai bem. Tudo corre bem. Como eu falei, Colossenses estava enfrentando esse problema. Coisa que a igreja de hoje, no Brasil e no mundo também enfrenta. Esse relativismo religioso. A coisa pregada como falava, eu acho que era a avó do seu Jonatas, que é um evangelho diluído. É um evangelho que não é puro. Um evangelho superficial. E o que é esse evangelho superficial? É isso. É um evangelho sem Cristo. Parece até estranho falar isso, mas existe, queridos. Igrejas estão cheias aí de evangelho sem Cristo. As pessoas só estão lá para se divertir, só estão lá para se animar, só estão lá para fazer trocentas coisas, mas não adorar verdadeiramente Cristo.
não viver como Cristo. Porque o que é ser cristão? Ser cristão, a palavra cristão vem disso, pequenos cristos. Ser parecido com Cristo. Se o Evangelho fala que você não precisa mudar, que você pode ficar do jeito que você está, esse Evangelho é um Evangelho diluído. Porque Deus fala, vem como estás sim, mas Cristo transforma, Cristo muda a situação. Cristo muda a sua forma de ser, a sua forma de se comportamentar. Cristo muda. Vamos entrar lá em Colossenses, né? Abre aí, Pedro, bora começar lá em Colossenses 2. Vamos lendo aqui, hoje a gente vai lendo aqui, Colossenses. Como eu falei, é uma carta curtinha, bem legal, Colossenses 2, capítulo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6, Pedro. Perfeito, vamos ler? Só dar uma olhadinha aqui. Vamos lendo aqui, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Versículo 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Para um pouquinho aí. Volta lá no 6. Aqui Paulo começa já a nos alertar. Paulo começa a falar o que a gente tem que fazer. Primeiro, ó, o 6, ó, continuem é uma ordem, acho que está no imperativo aí. Continuem a viver. É algo constante. O que isso nos diz? Diariamente, nós temos que buscar ver primeiramente se estamos vivendo em Cristo. E buscar o que eu posso fazer para viver mais em Cristo. O que eu posso fazer para ficar enraizado em Cristo. Se algo está enraizado em algum lugar, ele vai ficar parecido com esse algo. Se algo está preso em algum lugar, ele tende a ficar, pode prestar atenção, pessoas próximas, pessoas que vivem juntos, tendem a ficar parecidas, pode reparar. Por isso que muitos casais, passam um tempinho, os dois já estão iguais, mesmo comportamento, mesmo isso, porque a proximidade com outra pessoa, faz com que eu fique, é como se houvesse um espelhamento, faz com que eu fique parecido com essa pessoa. E qual é o propósito de ser cristão? Qual é o propósito do cristianismo? Ser parecido com Cristo. Ser parecido com Cristo. E é isso que ele fala no 6, ó, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, ou seja, um dia vocês aceitaram Cristo Jesus. Você lembra desse dia? Talvez, eu não sei como foi a sua conversão. Talvez você levantou a sua mão, veio até aqui na frente. Talvez você repetiu a oração. Não importa como foi. Mas a partir desse dia e até hoje é uma constância. Você tem que continuar, é como se a cada dia você tivesse que se entregar a Jesus novamente. Assim como foi no dia que você teve o conhecimento, que precisava de Cristo, hoje você deve ter esse mesmo conhecimento, essa mesma noção, eu preciso de Cristo, eu preciso ser como Cristo, eu preciso parecer com Cristo. Versículo 8, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Assim como você tem que continuamente viver em Cristo, você tem que ter esse aqui, ó, cuidado com as vãs filosofias, cuidado com as vãs filosofias, cuidado com essas coisas que contam para você, que parece agradável aos ouvidos, mas que na verdade, na essência, tira Jesus do centro. Que queridos, o que mais tem neste mundo hoje, são filosofias vãs, que querem tirar você do caminho de Cristo, parecem boas, olha, não, a gente faz boas ações, olha que legal, olha que bonito, poxa, é um discurso, sei lá, um discurso de igualdade, que legal, que bonito, que show. Mas no fim de tudo, o que a gente quer falar? Olha, dá para o ser humano viver legal sem Cristo. A essência do antropocentrismo é essa. O ser humano consegue viver sem Deus.
O ser humano consegue viver só por ele mesmo. Isso é mentira. Nós não conseguimos viver por nós mesmos. Não conseguimos. Os países, você pega lá, os países da Europa, o Japão, esses países bem desenvolvidos, onde essas filosofias humanistas estão lá no topo, são também, a mesma forma como eles estão no topo em ateísmo, estão no topo sobre filosofias humanistas, eles estão no topo no suicídio também. Já que é tão legal, por que estão se suicidando? Por causa disso. Se nós não tivermos enraizados em Cristo, nós vamos dar ouvido a essas vãs filosofias, vamos dar ouvido a essas coisas que parecem agradáveis, mas que na sua essência querem tirar Cristo do centro. Bora lá, Pedro, continue aí. Porque nele habita, esse é o 9, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui Paulo começa a falar sobre a divindade de Cristo. Porque qual é a questão? O mundo, todo mundo, ele quer ensinar para você, ele quer fazer com que nós pensemos que a vida sem Cristo é boa, que a vida sem Cristo flui normalmente, e isso vai pegando a gente, queridos. No começo, quer ver como isso pega a igreja? Quer ver como isso pega a igreja? O exemplo que eu dei no início, né? Começamos, por causa do decreto, né? Começou a ter culto apenas virtualmente. Aí começa. Aí a pessoa, tá legal, culto virtual, tá aqui bacana, live. Aí voltamos os cultos presenciais. Poxa, mas dá para continuar na live aqui, o Senhor é o mesmo, tudo e tal, estou dando para assistir aqui. Daqui a pouco essa pessoa já está enveredando por um pensamento, esse é um dos pensamentos que mais atinge a igreja. Eu não preciso ir à igreja, porque Deus está em todos os lugares. Eu posso ficar aqui em casa assistindo, eu faço o meu culto diário, o meu culto pessoal. Parece algo bonito, poxa, olha, a pessoa faz o seu culto pessoal, olha que bonito. Ela faz o devocional dela, ela não precisa ir à igreja. Está vendo? Começa sutilmente, começa como algo bonito. Mas queridos, isso vai contra os princípios de Deus. Qual é o princípio que está ferindo aí? Cristo quer que nós estejamos o quê? Unidos. Mas a priori até parece bonito. Não, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, eu não preciso de igreja. Mentira. Que mais você colocar no YouTube aí, desigrejados, você vai ver milhares de argumentos. E teoricamente, se você não tiver cuidado, você começa até a se convencer, cara, é verdade o que esse cara está falando, porque isso é sutil. Versículo 18, Pedro, coloca aí. Não, 16. Versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Pode passar. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Pode passar. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Até aí, outro perigo que atinge muito a igreja recente. Como dizia a antiga chefe minha, os videntes gospels. Vidente gospel. Queridos, eu conheço várias pessoas, que fica de monte em monte, de vigília em vigília, procurando algo para falar. Não, porque naquela vigília ali, desce o fogo e tem uma irmã que chega e fala e vai falando tudo. Queridos, olha aí, Paulo já alertava com isso. Não estou falando que não exista. Mas qual é o perigo daqui? É você começar a ficar guiado só por isso. Conheço várias pessoas que ficam de vigília em vigília, de monte em monte, procurando. Não, alguém vai ter uma visão, alguém vai falar. Parece que a Bíblia não serve mais. Só serve se tiver uma visão. Só serve se tiver uma profecia.
Fora que aquelas profecias, né, que a gente sempre fala aqui. É muito fácil profetizar. Vem, Jonatas, esse que eu te digo, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Está na Bíblia, não está profetizando nada. Me perdoe se tem irmãos que gostam dessas coisas, né? Mas, queridos, a Bíblia está aqui. Não estou falando que não exista profecia. Mas também temos que ter cuidado para não ir para esse outro lado. Porque com certeza você conhece pessoas que já enveredaram por esse lado. Que só quer viver de profecia, só quer viver de visões. E aqui o apóstolo Paulo já alertava os colossenses. Cuidado com vocês, com essas pessoas que ficam aí, aparentemente até humildes, mas dizem, não, mas eu sou santo, eu tenho visão, eu vou profetizar na tua vida, tudo e tal. Cuidado com essas pessoas. Cuidado. Cuidado. Queridos, não, vamos dizer assim, não puxando sardinha para o seu lado, para o meu lado, né, para o nosso lado aqui. Mas, queridos, o lugar de você ser edificado é na sua igreja. É na sua igreja. Você não precisa ficar indo nos montes por aí. Você não precisa ficar procurando vigília em outros lugares. Se Deus quer falar contigo, Ele vai usar os seus pastores. Vai usar a sua palavra aí para falar diretamente contigo. Não precisa você ficar correndo atrás para falar, para ouvir algo de Deus. Deus, Ele está disponível perto de ti. E é isso, cuidado com as pessoas. Cuidado com as pessoas, essas ditas muito espirituais, assim, nesse sentido. Porque eles vão entrando aqui sorrateiramente. É missionário disso, é missionário daquilo. Ontem eu estava até mostrando para a Naira. Tem uma nova moda agora, não sei se vocês já viram. Os missionários mirins. Os missionários mirins. Pega uma criança, coloca a criança claro, ela vai ficar repetindo o que ela vê. E pronto, agora a criança é uma missionária, a criança vai orar, tudo e tal. Não digo que não exista, mas cuidado com os exageros. Cuidado com os exageros. Quer ver? Se você colocar de novo, eu estava abismado vendo essas coisas. Colocar missionário mirim, vai aparecer trocentos agora. Não é assim. Não é assim. A obra do Senhor, ela é feita de maneira ordenada. Não é bagunçado. E pode ver, né, queridos, essas pessoas, geralmente essas pessoas assim, pergunta delas, qual é a sua igreja? Não tenho igreja não, eu tenho um ministério, eu ando por aí de coisa. Se a pessoa não tem igreja, está errado. Toda pessoa ela tem que estar sob a autoridade de alguém, de um pastor. Não tem essa coisa de, eu tenho meu ministério próprio, não tenho igreja. Não existe isso. Não existe isso. Enfim, novamente, cuidado. Cuidado. E aí a gente entra no versículo 20, coloca aí, juntos. Hoje vai ser só assim, eu vou só dando os cuidados. Beleza. Se vocês, olha aqui, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, o que é rudimentos do mundo? São as regras do mundo, são as coisas que são impostas, são as regras criadas pelos homens. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivesse no mundo? Próximo. Não toquem nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promover um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que Paulo está falando aqui, em outras palavras? Vocês já ouviram falar dos ascetas? Quem sabe o que é ascetas? Na religião hindu, vocês vão lembrar, tem aquelas pessoas que elas não comem, que elas vivem mendigando, tudo e tal, que elas abriram mão de tudo do mundo, tudo e tal, e vivem isoladas. Não comem, passam fome, passam frio, passam sede, são chamados ascetas. O que eles acreditam? Se o meu corpo sofrer, eu vou ficar mais próximo do trocentos deuses deles lá, né, dos bilhões. Se o meu corpo estiver sofrendo, eu vou alcançar a iluminação, vou alcançar a luz, vou alcançar o nirvana. Em outras palavras, Paulo está falando aqui, olha, a vida cristã não é uma vida de asceta.
Não é uma vida que você precisa ficar em sofrimento todo o tempo. Ah, não, porque eu vou passar 60 dias de jejum tomando só água. Pelo amor de Deus. Ah, não. Vocês querem ver como isso está? Isso era muito visível na igreja lá eu acho que pela década de 2000, no início de 2000. Irmão, tu vai ter internet na tua casa, irmão. Ter internet é pecado. Começam a inventar um monte de coisas. Ei, TV é pecado. Jogar um videogame, meu Deus do céu, jogar um videogame, videogame é do cão. Não jogue videogame. Jogar um Uno, Uno parece baralho, baralho é do diabo. Jogo é do diabo. Queridos, em lugar nenhum está escrito isso. Mas o que? Foram inventando um monte de coisa na igreja. Dos mais antigos, mulher de calça na igreja, pelo amor de Deus. Não pode usar calça, tem que usar saia. Cortar o cabelo, do diabo. Passar maquiagem, do diabo. Tudo é do diabo. Comer isso, é do diabo. Comer aquilo, é do diabo. Não toca nisso. É do diabo. Passar pela frente de tal lugar, olha, passa repreendendo, do diabo. Queridos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, queridos. Só que é assim, eu nunca me esqueço, o pastor lá do Ouvir e Crer falou uma vez, né? Aqui a gente luta para converter uma pessoa. Venha, você vai aceitar Jesus, você pode comer isso é pecado. Não pode fazer isso é pecado. Não pode fazer aquilo. Queridos, temos que ter a decência e prudência. Com relação a comportamentos, o que eu posso ou não posso fazer, tem 2 princípios aí base que lhe guia. Primeiro, é a aparência do mal. Isso que eu estou fazendo, vai aparentar que eu estou fazendo algo mal? Vai aparentar que aparenta ser algo errado? Se aparenta, e pronto, você já não faz. Porque lá a palavra fala, fugir de toda aparência do mal. Qual é o outro ponto? Esse é o primeiro. Segundo, essa coisa pode vir com o tempo exercer domínio sobre mim? Eu sou capaz de ter domínio sobre essa coisa? Se sim, ok. Se não, olha, se eu fazer isso, pode ser que com o tempo eu me vicie. Pode ser que com o tempo eu fique com aparência de mal. Aí você já não faz. Mas em resumo, a vida cristã não é uma vida de asceta. Deus nos fez para o quê? Para comermos o melhor dessa terra. E quando fala comer o melhor dessa terra, não é necessariamente só comida. Na verdade, é que o ser humano, o cristão, ele pode ter alegrias nessa terra. Claro, novamente, a decência. A decência. Tudo, a chave é isso, querido. Qual é o centro? O que é o centro? E aí a gente entra na ministração propriamente dito, porque tudo isso era tipo uma introdução. Colossenses 3, versículo 1. E tudo isso vai cair aqui, ó. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se você aceitou Cristo Jesus, se você já foi batizado, embora o seu corpo esteja aqui, fisicamente, seu espírito está onde? Está junto com Deus. Ele deve estar junto com Deus. Logo, seus pensamentos, suas ações devem ser voltadas para onde? Para o alto. Porque, queridos, é bem simples. É simples. Se você ficar com seu pensamento voltado para as coisas dessa terra, você vai se frustrar. Você vai sofrer. Mas, a partir do momento que você começa a ver a coisa de cima, a ver a coisa do alto, do ponto de vista de Deus, o sofrimento cessa. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo mundano, um exemplo assim, da terra. Imagina um jogo de futebol.
Quem aqui já foi no estádio? Eu já fui ver o Manaus ter acesso à Série C do campeonato. Fui ver o Manaus. No estádio tem lá as arquibancadas, né, e tem lá os jogadores. Vamos imaginar que o jogo da seleção, Neymar e Gabriel Jesus estão jogando lá. O Neymar toca a bola, e você lá de cima vê, cara, se o Neymar jogar para o Gabriel Jesus, dá para ele chutar direto para o gol. Aí você fica lá de cima, então, Neymar, dá para o Gabriel Jesus, chuta para o Gabriel Jesus. Por um milagre o Neymar lhe ouve. E ele procura, tá bom, cadê o Gabriel Jesus? Só que ele está no mesmo plano, então ele olha para o lado e só vê perna. Ele só vê perna, vem alguém e tira a bola dele. Agora, se por um segundo o Neymar pudesse ver lá de cima, ele ia ver, olha, dá para eu jogar ali, e ele vai fazer o gol. Está vendo? Quando nós vemos a coisa do alto, quando nós vemos a coisa do ponto de vista de Deus, nós não nos desesperamos. E a coisa tende a dar certo. Agora, se você ficar aqui só no seu plano terrestre mesmo, você não vai conseguir ver as coisas. Por mais que as coisas estejam na frente da sua vida. Eu vi um pastor falando, ministrando até sobre isso também. Ele contou uma experiência que aconteceu com ele. Certa vez, ele estava lá na igreja, veio uma garota de 15 anos chorando para falar com ele. Pastor, eu quero que o senhor me ajude. Eu, por quê? Eu quero me suicidar. Aí ele, tá, mas o que aconteceu? Pastor, não tem saída, eu não consigo ver outra solução. O que aconteceu? Eu estou grávida, ela falou. Eu estou grávida, eu sou filha única, meus pais depositaram todos os sonhos dele em mim. E agora eu estou grávida, não tem solução para mim. Eu vou me suicidar. Aí o pastor refletiu, e a mesma reflexão eu jogo para vocês. Quantas meninas, infelizmente, de 15 anos já engravidaram e viveram, estão bem? Várias. Só que naquele momento, por ela estar focada só no problema, qual era a única saída que ela via? A morte. Só que a morte não é saída para nada, queridos. A morte não é solução para nenhum problema. Outro exemplo, a pessoa está devendo milhões e milhões de reais. Aí, não vejo solução, vou me suicidar. Aí tem outra que está devendo menos, está com o mesmo argumento, não vejo solução, vou me suicidar. Como assim esses valores são discrepantes? Porque isso, as pessoas se focam no problema. Quando você se foca no problema, ele aumenta para você e você não vê a solução. Mas se você, por um momento, pensar do ponto de vista de Deus, pensar do alto, pensar que essas coisas da terra vão ficar na terra. Já pensou esse negócio de dívida, por exemplo? Cara, aqui no Brasil principalmente, eu nem posso ser preso por dívida. A pior coisa que poderia acontecer seria eu ser preso, não posso ser preso. Então, há solução. Agora, só que se você ficar focado só no problema, o que acontece? Você não vai ver solução. Você não vai ver solução. Para tudo tem saída, querido. Para tudo tem saída. Mas, para ter saída, você tem que estar o quê? Olhando a coisa por cima. Olhando a coisa por cima. Porque senão vai ser assim. Você vai se preocupar em ter sua casa, vai se preocupar em ter seu trabalho, vai se preocupar em ter seu dinheiro, vai se preocupar em ter seu emprego, vai se preocupar em ter tudo isso. Porque para você, esse vai ser o seu tudo. Como é que... O que tem que fazer para esse não ser o tudo na sua vida? Olhar do alto. E você vai ver que essas coisas todas são passageiras. Tudo vai ficar. Dinheiro, emprego, casa. Tudo vai ficar. Tudo é pouco, tudo é pequeno comparado à eternidade, queridos. Comparado à eternidade. Então, como encarar bem os problemas da vida? É olhando eles como Cristo olharia. Olhando como Cristo olha. Aí você pode falar, mas pastor, mas e agora? Pronto, ficou no campo filosófico agora. Como é que eu vou olhar como Cristo olha? Queridos, se você quer ver um ponto de vista de uma pessoa, você tem que adotar os comportamentos daquela pessoa. Você tem que começar a ser parecido na forma de pensar.
com aquela pessoa. Por exemplo, se eu me alinho com o Ezequias e começo a ver as coisas como ele vê, se eu começo a me comportar como ele, acreditar, ver o que ele vê, eu vou ter as mesmas decisões dele, por assim dizer. Não sei se deu para entender, deu uma enrolada aqui, né? Para que você olhe como Cristo olha, é preciso que você se pareça com Cristo, ponto. Se você se parecer com Cristo, você vai passar a ver as coisas sobre a ótica dele. Esse é o resumo de todo Colossenses. Em outras palavras, Paulo está falando, olha, tudo isso aí que estão colocando na igreja é balela. A única coisa que importa é que Cristo é o centro. Cristo é o centro. E vocês já morreram para essas coisas da terra. Vocês estão com Cristo. Mas para que vocês tenham a visão de Cristo, a visão como Cristo vê, é preciso que vocês se tornem parecidos com Ele. Se você ficar parecido com Cristo, você vai olhar como Cristo olha. E como é que fica parecido com Cristo? Procurando adotar os mesmos comportamentos que Cristo. E como você vai adotar os mesmos comportamentos de Cristo? Primeiro passo, conhecendo mais dele. Primeiro passo. Se você quer se parecer como uma pessoa, se você quer se comportar como uma pessoa, você tem que conhecer ela. Como é que se conhece a Cristo? Aqui, palavra de Deus. Está aqui toda a história de Cristo. Não é visão, não é uma profecia, não é alguém que vai chegar, vai tocar na tua cabeça e você vai ter essa revelação, não. É o tempo, é você tendo intimidade com Cristo. Como ter intimidade com Cristo? Conhecendo mais dele. Tudo volta lá para o Jardim do Éden, por assim dizer. Por quê? Lá no Jardim do Éden, eles quebraram essa intimidade. Lá no Jardim do Éden, eles se separaram de Cristo, de Deus. Então, como voltar ao plano original? Como voltar à perfeição? Como voltar a olhar as coisas sobre com a ótica de Deus? Tendo comunhão com Ele, restabelecendo essa comunhão com Ele, restabelecendo essa intimidade com Ele, conhecendo cada vez mais. E aquele é o ciclo, né? Conhecendo cada vez mais, você vai se apaixonar cada vez mais por Cristo. Você vai querer estar mais próximo. E aí vai para aquilo que eu comecei a falar lá no início. Quando você está próximo, o que acontece? Vocês se tornam parecidos. E a partir do momento que você fica parecido com Cristo, pronto, você olha sob a ótica de Cristo. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer assim de uma hora para outra, sei lá, vai chegar um belo dia que eu vou atingir o nirvana, vou atingir. A partir de hoje, eu estou olhando sob a ótica de Cristo. Não, é uma constância. O pastor Cláudio Duarte, ele fala algo interessante. Ele fala que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros é aquela que você começa aqui, pô, acabou. Você dá o seu gás, de uma vez assim acaba. A vida cristã é uma maratona. Você tem que ir ali mantendo a constância até você chegar ao fim. Ou seja, é dia após dia tentando melhorar isso. Dia após dia querendo ser mais parecido com Cristo. Dia após dia buscando ter mais intimidade com Ele. Dia após dia se tornando mais próximo para Ele. E quando isso vai acabar? Vai acabar no dia que você fechar seus olhos nessa terra. E aí você vai abrir seus olhos e vai estar fisicamente em frente a Ele. Esse é o nosso alvo, queridos. Seu espírito já está lá no alto, mas é preciso que os seus pensamentos também estejam lá no alto, olhando a coisa de cima. Deixa eu ver que horas tem. Não dá mais tempo, já está pegando meu tempo. Amém, meus queridos? Fiquem de pé. Vamos louvar o Senhor com uma canção que resume. Vamos louvar o Senhor com uma canção que resume exatamente a ministração de hoje. Eu vou até pedir, Pedro, tem como tu colocar ali?
Feche seus olhos, amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor, amém.